Olá, meus queridos amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Todos, todos nós devemos ter muita responsabilidade nesse momento, nos resguardando e resguardando aqueles que nos rodeiam, o nosso próximo, né? Queria agradecer em primeiro lugar o nosso irmão Santana pelo convite e também ao Grupo Espírita Irmã Angélica por ter nos dado essa possibilidade de conversarmos um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Bem, eu pensei no que nós poderíamos conversar e me veio à mente João Batista, esse primo de Jesus, primo em terceiro grau de Jesus, que era 6 meses mais velho que Jesus. Quem não se lembra, Maria teve um insight, né? Uma comunicação mediúnica, onde ela recebeu a instrução para ir visitar Elizabeth, essa prima de Ana, mãe de Maria. E ela foi, assim que ela descobriu, claro, que estava grávida de Jesus. E chegando lá, avisaram Elizabeth, Elizabeth veio ao encontro de Maria, Maria, então, fica maravilhada com a chegada ali da Elizabeth, a recepção dela, e Elizabeth fica mais maravilhada ainda e diz para ela que ela estava grávida há 6 meses e assim que recebeu a informação de que Maria estava ali para visitá-la, a criança no ventre pulou de alegria, segundo Elizabeth. Claro que era o nosso João Batista, o Elias reencarnado, que estava para cumprir a missão de preparar o caminho do Messias, do Cristo, de Iavé, do Antigo Testamento. Se vocês quiserem mais informações, por exemplo, o último dos profetas, Malaquias, no seu capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, ele transcreve dizendo que eis que eu envio o meu anjo, o meu mensageiro, adiante de mim, que preparará o meu caminho. E aí quem fala é Iavé. E logo depois, no capítulo 4, versículo 5, desse mesmo Malaquias, diz Malaquias, dando clara palavra mediunicamente a Iavé novamente, e diz o seguinte, eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, quando os discípulos perguntam a Jesus por que os escribas, né, aqueles estudiosos da época, dizem que era necessário que Elias viesse primeiro, né, para preparar o caminho do Messias, do Cristo, do próprio Jesus, eles falam, mas dizem que Elias tem que vir primeiro. Jesus, quando desce do monte lá, quando houve a transfiguração, isso está em Mateus capítulo 17, Jesus diz assim, respondendo aos discípulos, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e vós não reconhecestes. E aí os discípulos reconheceram que lhes falara a respeito de João o Batista. Jesus, então, falara a respeito desse profeta Elias que retornou como João o Batista, primo carnal de Jesus, e que começa a sua atividade batizando no Rio Jordão. O batismo, que é um ato simbólico, o batismo de João Batista, onde ele mergulha, batismo quer dizer mergulho, onde ele mergulha as pessoas que já estavam arrependidas, que já tinham o propósito de se transformarem intimamente. Não é o batismo que transforma, mas sim a pessoa se compromete intimamente a se transformar, a ser um novo ser. Nós mergulhamos em nós, nos transformamos e aí sim, qualquer ritual, não há absolutamente problema nenhum. Mas sim, quando nós achamos que o ritual vai nos modificar, aí é que nós temos problemas. Nós só nos modificamos quando nós queremos, esse é um ponto fundamental, nós precisamos querer para poder nos modificar. E, além disso, temos que admitir que estamos errados.
Porque enquanto não admitimos que estamos errados, nós não vamos querer mudar. Se eu estou certo, eu vou mudar para quê? Mas muitas vezes nós queremos uma mudança de fora para dentro. Nós queremos a facilidade. Nós queremos que as coisas aconteçam sem o menor esforço nosso. Esse é o ser humano ainda, esse é o espírito. Nós que estamos nessa faixa evolutiva ainda queremos isso, ainda queremos essa facilidade, que eu possa fazer um determinado ritual e nesse ritual eu receber as benesses todas daquilo que eu preciso. E aí nasceram as várias formas ritualísticas, até hoje persistem, infelizmente ainda no seio espírita, né, no movimento espírita, existem muitas pessoas que não compreenderam ainda o espiritismo, a palavra libertadora do espiritismo, e criam certos mecanismos ritualísticos e ainda incorporam no centro espírita, introduzem no centro espírita. Então, tem inúmeras formas rituais que as pessoas fazem e acreditam que seja espírita, porém não é. Então, o nosso João Batista, ele pregava exatamente isso, pregava a nossa reforma íntima. Tanto é que ele fala que nós deveríamos nos arrepender. E aí Pastorino, que pega a Bíblia mais antiga que existe e traduz diretamente do latim para o português esse trecho. E ele fala que não existia essa coisa do arrependimento. A palavra, que aliás não é nem do latim, é antes ainda do latim, é do grego, que Pastorino traduz, que é uma palavra que é bem pequenininha, metanoia, e que essa palavra significa transmentalização, ou seja, mudança de mente, mudança da postura mental de cada um de nós, que é, na verdade, a reforma íntima. A reforma íntima nada mais é do que quando nós verificamos que estamos errados, verificamos que aquele erro está, de alguma forma, me prejudicando e prejudicando as pessoas que me rodeiam, e se utiliza de todos os recursos possíveis psicológicos para transformar isso. Não é de uma hora para outra. Essa transformação requer muito esforço, muita perseverança para não desistirmos, porque é muito fácil, como Jesus lembra, entrar pela porta larga, caminhar pelo caminho espaçoso. Isso é muito fácil. As perdições estão aí para nos convencer de forma muito fácil mesmo a irmos por esse caminho mais suave, digamos assim. Mas só que é suave apenas ilusoriamente, utopicamente. Não é suave no resultado. Quando nós temos dificuldades, nós crescemos muito mais do que quando nós temos facilidades. Infelizmente é assim. É assim. Por isso, nós hoje estamos aí passando por essa pandemia da Covid-19, né, do novo coronavírus, em que nós precisamos repensar muita coisa da nossa vida. E eu tenho lido muitos artigos, até de fora do Brasil, em que as pessoas estão repensando a forma que a sociedade deve agir a partir de agora. Coisas absurdas assim que a gente nunca imaginaria que uma sociedade capitalista pudesse pensar, que seria a redistribuição de renda. Tomarmos como positivo e algo para podermos implantar em nossas vidas a agricultura com maior capacidade de sustentabilidade, termos consciência de tudo que nós estamos fazendo no planeta, este planeta que nos abriga de uma forma tão especial, tão cara. E nós o que fazemos ao planeta? A mesma coisa que fazemos aos nossos corpos físicos, ou seja, degradamos, prejudicamos. E um dia nós olhamos e falamos assim, ora, eu tinha tudo na mão e joguei tudo fora, desperdicei, estraguei tudo. E agora, o que eu faço? Agora, recomeçar. Sempre há um momento que podemos recomeçar. Só não podemos esquecer uma coisa.
se nós não estamos realmente com vontade de nos modificarmos e de aproveitarmos a oportunidade que temos agora, a próxima oportunidade, ela acontecerá sim, porque Deus renova sempre as oportunidades para que nós nos melhoremos, porém, já com um grau de dificuldade maior. Se hoje está difícil, se nós perdermos a oportunidade agora, na próxima estará mais difícil ainda. Não podemos achar que vai ser fácil. Deus está sempre nos dando oportunidades 1000. Sim, mas de forma diferente. É como nós já falamos várias vezes por aí, em que a gente, por exemplo, tem uma pessoa difícil, né? Estou convivendo com uma pessoa difícil. Às vezes na nossa família, no seio familiar, às vezes como um vizinho, às vezes como um companheiro de trabalho, seja ele o trabalho voluntário ou o trabalho remunerado. E aí a gente, o que quer fazer? Vemos isso o tempo todo no Facebook. Eu quero me livrar das pessoas ácidas, das pessoas difíceis. Tá bom, eu posso sair daqui e me mudar para um lugar bem longe. Não vou ter o convívio físico com aquela pessoa, mas lá certamente eu encontraria alguém igual ou, o que é mais provável, pior do que essa que eu simplesmente não quis mais contato. Tudo nos acontece pela nossa necessidade. Nós não recebemos nada que não seja necessário para nós. É por isso que Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 29 a 31, quando ele fala, meu Deus, é tão claro, ele fala que não há um pássaro que tombe sobre a terra sem o consentimento do Pai, e todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Isso quer dizer que o acaso não existe. Isso quer dizer que tudo que nos acontece, mais uma vez, é exatamente aquilo que nós necessitamos. E aí nós voltamos a João Batista, e ele então prega que é necessário que nós possamos nos reformular intimamente, fazer essa metanoia, fazer essa transformação mental, rever os nossos conceitos e, a partir desses conceitos, podermos ver onde é que nós estamos errando. E nós, não é ninguém que vai fazer isso por nós, nós vamos fazer um esforço muito grande, dia após dia, como um exercício constante, para podermos modificar isso que já começou a me incomodar. Se está me incomodando, aí é que eu já considerei erro, já considerei algo ruim. E se está me incomodando porque eu já considero isso ruim, eu vou fazer todos os esforços para mudar. Então, ninguém muda se não tiver um motivo muito sério. E esse motivo sério é de nós nos incomodarmos com as nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas palavras, às vezes, né? Então, João Batista está lá mergulhando as pessoas, batizando as pessoas que já tiveram antes o compromisso moral, o compromisso íntimo de se reformarem, de se melhorarem, de se modificarem. E aí ele diz assim, eu vos batizo em água, ou seja, ele mergulhava as pessoas na água do Rio Jordão. Virá aquele, porém, que vos batizará no fogo e no Espírito Santo. O que é isso? O batismo na água é um batismo simbólico, como João Batista mesmo lembra. Daqui a pouco a gente vai trazer um trechinho que é muito interessante, que ele faz um alerta muito forte. E aí ele diz que batiza em água aqueles que já se converteram antes, já tem esse intuito íntimo de se modificarem. Mas virá aquele que nos batizará no fogo e no Espírito Santo. O que é o batismo no fogo? Batismo, mais uma vez, é mergulho. Quando nós mergulhamos na nossa consciência e nós percebemos algumas coisas que nós continuamos a fazer errado, a nossa consciência nos acusa. É como um fogo muito forte que queima sem consumir. Esse é o fogo da nossa consciência. Esse é o fogo do batismo de Jesus. E aí Jesus, ele vem com todo o amor
mas ele vem nos ensinando, ele vem nos mostrando. É como nós costumamos dizer, a doutrina espírita não obriga nem proíbe ninguém a nada, ela esclarece, e ao esclarecer, coloca nas nossas mãos a nossa responsabilidade. Já não é mais o padre, já não é mais o pastor, já não é mais o líder A, B ou C, não, somos nós. Sou eu, João, que tenho a responsabilidade sobre os meus pensamentos, as minhas palavras, os meus atos. Então, eu preciso olhar para dentro de mim. E quando eu olho, a minha consciência me acusa e queima. Esse é o batismo no fogo. E o batismo no Espírito Santo? O Espírito Santo, Jesus mesmo já disse que o reino de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo é a centelha divina dentro de nós. São as leis gravadas nas tábuas da nossa consciência, como os espíritos respondem a Kardec. Quando Kardec pergunta em que tábuas estão gravadas as leis de Deus, e a espiritualidade superior responde, nas tábuas das nossas consciências. E isso é o Espírito Santo, essa é a centelha divina dentro de nós. Quando nós passamos por esse batismo no fogo, que é esse momento em que nós ficamos chateados com nós mesmos e nós nos reformamos, nós então começamos a agir de acordo com os ensinamentos que Jesus propõe a cada um de nós e que a doutrina espírita, que é o próprio Jesus, vem abertamente nos falar a respeito de tudo aquilo que nós devemos saber. Então nós estamos aí diante dessa necessidade que nós temos da reformulação. E não podemos fazer igual aquele grupo que chegou lá às margens do Rio Jordão e João Batista, esse é o trecho que eu falei agora há pouco que ia trazer para vocês, João Batista vira para eles e fala assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi antes frutos dignos de arrependimento. Então, raça de víboras. O que é a víbora? É aquela que fica à espreita de passar alguma vítima para que ela possa dar o bote. Simples. Eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, vou ficar à espreita, a hora que passar algo que me interessa, eu abocanho. Não pode ser assim. Seriam os aproveitadores, aqueles que querem levar vantagem de todas as situações. Ele está chamando de raça de víboras. Sempre quando nós lermos algum ensinamento, seja na Bíblia, seja na codificação, seja em qualquer livro que tenha o propósito de nos levar a compreender melhor Deus e a relação conosco, nós precisamos pensar assim, eu tenho que perguntar para mim mesmo se eu incorro neste ponto, neste erro. Será que eu sou víbora? Será que eu ajo como víbora? É uma pergunta que cada um de nós tem que fazer a nós mesmos. Cada um de vocês tem que fazer vocês mesmos. E eu digo para vocês, eu faço essa pergunta todos os dias para mim. Todos os dias eu faço essa pergunta para mim. Será que eu estou agindo dessa forma? Olho para dentro de mim e falo assim, será que isso aqui é algo que eu tenho ainda? Será que é verdade aquilo que falam de mim? Será que minha esposa está certa quando ela diz isso ou aquilo de mim? Ou minha filha, ou quem quer que seja. Enfim. É preciso que nós sejamos sinceros, pelo menos conosco mesmos. Então, continua João Batista dizendo, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que seria, vamos de trás para frente, o que seria essa ira vindoura? Quando nós percebemos que a chamada ira vindoura é nada mais, nada menos que a lei de causa e efeito, fica tudo claro para nós. E aí nós entendemos a pergunta de João Batista. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem é que disse para vocês que vocês podem fugir da lei de causa e efeito? Esse que nos diz algo tão estapafúrdio
é um pobre coitado, é uma pobre coitada. Pois não podemos fugir da ira vindoura, não podemos fugir da lei de causa e efeito. Paulo, na sua epístola aos Gálatas, diz: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isto mesmo ele haverá de colher. É exatamente o que nós semearmos, nós colheremos. E aí nós achamos, na hora da semeadura, né, na hora da plantação, na hora de fazer aquilo que nós gostamos, nós ficamos muito tranquilos, né? A consciência não aperta, não dói. E aí eu vou fazer. Aí a consciência vem e eu expulso a consciência para lá. Não quero saber disso não. Eu vou fazer e pronto, eu estou com vontade. Eu quero. Depois eu me viro lá com a lei, não tem problema não. Depois, como dissemos, a oportunidade vem, nós temos a possibilidade de aprender com essa oportunidade, de aproveitar esse momento para me melhorar. E aí eu digo, não, deixa para depois, agora eu não quero. Eu vou pagar, tá bom. Já estou assim, já estou assado, o que mais pode acontecer comigo? Coisa muito pior. O nosso Paulo de Tarso, na epístola dele aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35 em diante, ele faz alusão a essa lei de causa e efeito também. Ele fala da reencarnação. Ele diz: mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. Uns foram torturados, não aceitando uma melhor ressurreição. E a gente tem ali mulheres e não homens, porque mulheres é quem geram os filhos no ventre, e mortos e não corpos, porque são os desencarnados. Ressurreição quer dizer ressurgir, surgir novamente. Nós podemos ressurgir desencarnando, né? Ressurgimos para o plano espiritual, ressurgimos para o plano físico, que é a reencarnação. Então, quando nós reencarnamos e não aproveitamos a oportunidade, a próxima oportunidade ela é mais dura, mais dolorosa. Então, por isso que João Batista está alertando: olha, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem é que falou para vocês que vocês podem fugir da lei de causa e efeito? Não se pode fugir. E cada vez, é bom frisar, cada vez ela se torna mais dura, mais severa, mais doída. E ele, por final, diz assim: produzi antes frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, como nós já vimos antes, foi mal traduzido para arrependimento, porque o pastorino nos traz que essa palavra em grego seria metanoia, e metanoia é mudança de mente, mudança da nossa concepção íntima. Eu preciso, antes de buscar esse chamado batismo na água, que é um batismo simbólico, buscar o meu batismo íntimo, a minha transformação moral. E mais, nós sabemos que é duro. Nós sabemos que quando nós nos enfrentamos, quando nós olhamos e nos desnudamos, nos despimos de todas as vaidades, de todas as cascas, nós começamos a enxergar alguém real, mas muito doloroso. É muito doloroso ver os nossos defeitos. É muito doloroso saber que ainda praticamos a iniquidade, como lembra Jesus. Apartai-vos de mim, vós que ainda praticais a iniquidade. Nós ainda praticamos a iniquidade, a injustiça, os erros. E o que nós precisamos fazer? Se já sabemos o que fazer. Fazer. Mas eu não consigo. Consegue. Nós temos uma campanha, inclusive, permanente, até quando todos nós conseguimos modificar, que ao invés de nós ficarmos dizendo: isso é difícil, isso é difícil, eu preciso trocar por isso é possível. Porque tudo é possível. Eu posso tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, diz Paulo de Tarso. Porque quando Paulo de Tarso diz isso, ele está dizendo que os ensinamentos de Jesus, que são na verdade ensinamentos de Deus que Jesus nos trouxe, são ensinamentos para que nós possamos nos fortalecer.
nós possamos ser cada vez melhores, nós possamos fazer aquilo que realmente devemos fazer, nós possamos pensar da forma correta e não apenas fingir que somos religiosos, fingir espíritas. Não podemos fingir espíritas, temos que trabalhar. Agora, é no nosso íntimo, não é para fora. Conheço algumas pessoas que dizem assim, eu não sou espírita não, porque eu não faço aquilo que o espiritismo me orienta a fazer. E eu digo, é espírita desde o momento que você já reconhece que não faz aquilo que deveria fazer. Como Paulo de Tarso, que falou, aquilo que eu devo fazer eu ainda não faço, mas o que eu não devo fazer eu ainda faço. É preciso que nós entendamos que não somos perfeitos por sermos espíritas. Não somos perfeitos por sermos católicos, protestantes, umbandistas, etc. e tal. Nós não somos perfeitos ainda porque nós estamos no estágio evolutivo que ainda não chegamos à perfeição. Um dia chegaremos? Sim, nós todos chegaremos à perfeição. Estamos todos irremediavelmente condenados a sermos felizes. Mas é preciso o exercício constante. E é isso que eu proponho a cada um de vocês. E eu estou propondo primeiro a mim. Lembrem, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Eu estou gravando na minha casa. Então eu já ouvi esse recado antes de vocês. Então, primeiro eu tenho que aplicar na minha vida. Então nós vamos fazer esse exercício constante. Nós vamos verificar onde estamos errando. E dentro de nós, não é preciso falar para ninguém. É aquela história, eu prometo para você que eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Não. Eu tenho que fazer um acordo íntimo. É na minha intimidade. É como Jesus lembra sobre a oração dominical, o Pai Nosso. Ele diz, quando tiveres que orar, entra em secreto em teu quarto e em secreto ora a Deus, que em secreto te ouve e te atende. Então, esse segredo de entrar em nosso quarto é o nós conosco. Sou eu comigo mesmo. Não precisamos prometer nada a ninguém. É o trabalho íntimo, trabalho incessante. E mais uma coisa, aquela questão 903 do Livro dos Espíritos, depois vocês peguem aí, é a questão de observar os erros do outro, se é lícito. E a espiritualidade responde, em outras palavras, é lícito quando aquilo que eu observo no outro, eu olho para mim e pergunto, será que eu tenho isso? Será que eu ajo dessa forma? Será que eu falo também dessa forma? Não é? Aí sim é lícito, porque eu vou estar usando o erro do outro para me comparar, não para me achar melhor, mas para saber se eu ainda faço aquilo que eu estou condenando no outro. Não é lícito quando eu quero denegrir a pessoa, quando eu quero espalhar aquele erro, aquele defeito da pessoa. Então é isso, meus irmãos. Quero agradecer. Obrigado, muito obrigado por esses momentos aqui juntos e que possamos agradecer a Deus pela possibilidade de estarmos unidos, se não fisicamente, virtualmente, pelo pensamento. Agradecendo a Jesus, nosso mestre bem amado, agradecer a espiritualidade superior que nos acompanha e nos incentiva em todos os momentos. Que a paz de Jesus fique com cada um de vocês agora e para todo o sempre. Até lá.